Por quê? Por que vocês tinham que ir tão cedo? Eram praticamente meus amigos. Eu os considerava irmãos. Olá. Olha, eu não consigo fazer isso hoje. Saíram hoje os últimos episódios de Smiling Friends e eu não consigo assisti-los. E do que adiantaria? Só vai me deixar pior. Eu preparei um vídeo sobre esse desenho há um tempo. Se assistirem com a mentalidade que eu tava antes de saber que ele acabaria, talvez possam me ver sorrindo e quem sabe consigam sorrir também. Adult Swim! Tirem as crianças da piscina, porque a parada agora é para adultos. Sim, o Adult Swim, além de ter sido um bloco da Cartoon Network que passava desenhos para adultos, também produzia e produz diversas dessas animações, como Frango Robô, Aqua Teen, Space Ghost de Costa a Costa, e depois vieram fazer uns desenhos de sucesso imensurável, como é o caso de Rick and Morty. A Adult Swim continua sendo esse selo de animações adultas da Warner Bros., feitas realmente para um público mais maduro. E adivinha que desenho deles foi iniciado simplesmente como uma piada de 1º de abril em 2020. Se você ficou extasiado somente com essa abertura e música tema, se prepare, porque elas resumem perfeitamente a série. Smiling Friends conta a história de Charlie e Pin, não só deles, mas vamos começar com essa dupla, porque já são personagens extremamente tridimensionais, narrativamente falando. O Pin é otimista e cheio de esperança, seja em relação ao trabalho que ele e o Charlie exercem, seja no âmbito geral mesmo. Ele é muito inocente, diferente de sua contraparte. Right there is where my exotic wife will sit and knit me beautiful quilts. Hello, wifey. Hello, Pip. I do love you. And that's where the younglings will sit and go wild with fun. Hello, my baby. Hello, baby. E o Charlie é pessimista e até um tanto cínico, como alguém que já tá de saco cheio. Ele conhece a realidade e não se impressiona mais tão facilmente com as coisas. Oh, is this putting anyone in a bad mood, huh? Is this putting anyone in a bad mood? Os dois trabalham na Smiling Friends, uma empresa beneficente que tem como objetivo fazer as pessoas sorrirem. Se você tá desanimado porque sua namorada te deixou, ou porque é um personagem de videogame antigo que ninguém liga mais, ou até mesmo porque é um demônio que levou a vida triste e não consegue mais gerir o inferno, Better Call Smiling Friends! Charlie e Pin possuem as vozes respectivamente do Zach Hadel e Michael Cusack, que também são os criadores do desenho. Eles são dois artistas que já tinham uma presença forte na internet, principalmente na comunidade de animação. Os dois eram ativos no YouTube e Newgrounds desde meados de 2010. A primeira animação do Zach Hadel foi publicada no Newgrounds em 2009. E era uma paródia esquisitíssima de Super Mario. Já as primeiras animações do Michael Cusack foram postadas em 2012 e eram sátiras do evento de games E3. As animações desses dois eram medonhas, eram puramente dessa geração Newgrounds da época. Conforme os anos foram passando, o Zach Hadel, também conhecido na internet como Psychic Pebbles, participou de outros canais, como o do Only Plays e o podcast Sleepcast. E nesses canais nasceram muitas piadas que posteriormente apareceriam em Smiling Friends. Number 15. Could I get the number 15? Zach Hadel produziu também várias animações, além de uma série animada com o Chris O'Neill do canal ONG chamada Hellbenders. Eles chegaram até a fazer um pitch dessa série pra Adult Swim, mas ela acabou sendo rejeitada. Enquanto isso, o Michael Cusack também teve sua cota de projetos animados sendo feitos. E eu quero dar ênfase a um especial de Rick and Morty, ou no caso, uma paródia lançada pela própria Adult Swim e produzida pelo Michael Cusack. Bushworld Adventures foi lançado como uma piada de 1º de abril, um curta de 11 minutos que é uma loucura absurda, e brinca tanto com aquele piloto
zoado de Rick and Morty, quanto com a série principal mesmo. Woody, check it out. I did some science to me portal gun. And now it's also a real gun. O interessante é que Bushworld Adventures colocou o Michael Cusack no radar da Adult Swim, e com isso, em 2020, ele produziu uma série de uma das suas primeiras animações, YOLO. Já dá pra enxergar em YOLO um pouco do caos de Smiling Friends, mas apesar disso, tanto YOLO quanto Hellbenders ainda não eram exatamente tudo o que Smiling Friends é. O que eu posso dizer é que Smiling Friends puxou muito dessas séries, com certeza, deixando de lado o que era ruim nelas e melhorando ainda mais o que já era bom. Dá pra notar que essa animação é o resultado do amadurecimento desses dois como artistas, tanto na parte visual quanto na parte narrativa. Eles não alopram por aloprar, eles fazem uma comédia extremamente inteligente. I'm Mr. Frog. This is my show. I ate the bug. I ate the bug. This is the end. I love you. Apesar de que os roteiros de Smiling Friends servem muito mais como guia de improviso do que como regra mesmo. Eles jogam ideias divertidas na roda e depois atuam com base nelas. And he cornered me and started like mumbling some Oh my God. some like weird phrases. They weren't in English. And then I didn't know what to say back. And then he started screaming like this. So he screamed screaming at you? these sounds at me, and like he was stuck in a loop. That's scary, dude. Bom, além do Charlie Pin, a empresa Smiling Friends também é composta por Alan, o estereótipo do gerente da firma. É um personagem um tanto enjoado. Eu acho que é uma boa forma de descrever ele. O Alan consegue ser esquisito muitas vezes, mas no geral, tá apenas tentando ficar na dele e não ser perturbado. I was just wondering if you wanted to hang out with me and smoke weed and fill our bellies with diet soda and play Burnout Revenge for the PS2. No thanks. I have to go to work. Shoot yourself! Já o quarto Smiling Friends é o Glep, um personagemzinho verde com um chapéu de mago que fala através de sons engraçados. No geral, o Glep não faz muito na empresa, mas o 8º episódio da 3ª temporada de Smiling Friends literalmente conta a lore desse personagem. Basicamente, o Glep tem mais de 1.600 anos e passou por diversos acontecimentos históricos, e é revelado que foi ele quem fez o chefe ter a ideia de criar Smiling Friends. I was thinking why we started this business in the first place, and it was because of you, man. If you want to sit on the beanbag and do nothing, that's fine with me. E eu não poderia esquecer dele, o grande, a lenda, o relaxado e muitas vezes surtado chefe da Smiling Friends. Chefe! O chefe é um personagem extremamente volátil. Sua personalidade é consistente, mas ele muda de humor muito rápido. E é hilário ver a transição dele entre o tranquilo e o insano. Relax, man. I was just gonna shoot you in the head and kill you. Ele é um humano, diferente dos outros Smiling Friends, que são denominados como Critters, uma espécie dentre as muitas fantásticas que existem nesse mundo. Inclusive, pra ser franco, eu acho muito engraçado o quanto Smiling Friends é fantasioso e realista ao mesmo tempo. Pode ter todo tipo de loucura, mas caso alguém leve uma porrada, com toda certeza vai sangrar. A propósito, a mudança de estilos de arte visual em Smiling Friends é magnífica e dá muita liberdade para esse lado fantástico do desenho. Na maior parte da série, somos acompanhados pela animação 2D, que apresenta personagens com um design simples ou até mesmo extremamente detalhados. E claro, cenários muito bonitos. Só que também temos stop motion, animação em rotoscopia, personagens em CG, live action e até mesmo um estilo que simula animação tradicional em celuloide, como no episódio do Scream. Stop shooting! Shots fired. Shots fired. Claro, Smiling Friends não é o primeiro desenho animado que faz isso, afinal já tivemos séries como As Trapalhadas de Flapjack, Chowder, O Incrível Mundo de Gumball, mas Smiling Friends faz isso de uma forma diferente e inovadora, puxando muito de um estilo mais independente de arte, justamente como as animações que deixaram uma marca na internet, no Newgrounds e YouTube. E claro, Smiling Friends não é só uma fábrica de memes, como também faz diversas referências na internet de forma claríssima, além de chamar criadores para participar dos episódios,
como o Nostalgia Critic, o criador de Salad Fingers fazendo a voz do Camarão, o Angry Video Game Nerd aparece por um frame no episódio Charlie Morre e Não Volta. Mano, até o criador do Newgrounds faz a voz de um personagem. Sorry, I'm sorry. I ruined it. I'm sorry. Miss Smiling Friends é uma loucura, e é legal notar como esse desenho praticamente não tem episódio ruim. Quer dizer, temos episódios infames, como o episódio do Brasil, em que os Smiling Friends chegam de viagem e simplesmente não saem do aeroporto. Mas até ele é muito bom e engraçado, e nem era um episódio da primeira temporada exatamente, e sim um especial que foi feito depois da temporada lançar, e claramente foi uma pegadinha. Mas o meu episódio favorito de Smiling Friends, que provavelmente é o episódio favorito da comunidade como um todo, é a Maldição da Bruxa Verde, da terceira temporada. O episódio já começa com uma bela referência e um trabalho fantástico do artista Lee Hardcastle, que faz animações de massinha desde os tempos áureos do YouTube. Eu mesmo acompanhava bastante dos seus trabalhos e foi difícil não reconhecer seu estilo nesse início de episódio. Bom, esse episódio é uma clara homenagem àquelas creepypastas de episódio perdido, com clichês super derivados dessas histórias, com muita violência, temas assustadores e até mesmo olhos sangrentos. É uma creepypasta mesmo. Mas não ache que o episódio é puramente assustador. Ele também tem piadas geniais, abruptas, que são exatamente o que se espera de Smiling Friends. Who was that? I don't know, man. É realmente o Ozymandias, o doidos pela banda de Smiling Friends. Mas, como eu falei, todos os episódios de Smiling Friends são ótimos e tem algo especial, que acaba virando um ícone na série ou é referenciado direto na internet. Eu gostaria de fazer, quem sabe, uma tier list, um ranking de todos os episódios de Smiling Friends, porque cada um tem suas características únicas, que merecem um episódio focado e mais aprofundado. Mas eu acho que eu vou esperar mais um pouco, afinal, em junho de 2025, confirmaram as temporadas 4 e 5 do desenho, e eu não poderia estar mais feliz e ansioso pra ver essas temporadas. Ai, Maurício, você viu os novos episódios de Smiling Friends? Devo dizer, esses foram... Ei! Tem alguém em casa? Ué? Que exagero de envelope. Lars! 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 Leave. Já disse para não me invocar sem avisar. Eu tava tomando banho. Isso não é importante agora. O Maurício sumiu. Preciso que o localize com a sua magia de demônio. É o quê? Não é assim que magia de demônio funciona, seu viking idiota. Ai, não me chama de viking, não. Eu te chamo do que eu quiser. Você é mesmo? Eu vou te mostrar com quantos paus se faz um dracá. Quero ver se você tem coragem pra enfrentar a fúria do fio de Érico vermelho. Eu vou acabar contigo, seu peixe besta, filho da... Eu posso achar o Maurílio pra você. Quê? Purodin? Quem é você? Um amigo. E eu sei onde o Maurílio está. Você sabe? Claro. Tudo que você precisa fazer para encontrá-lo é colocar essa fita cassete aqui dentro. Dentro desse negócio aí que parece fazer parte de você? Isso! Dentro dessa TV. Eu não sei se eu quero. Faça. Eu não quero. Faça. Eu não quero fazer isso. Faça! Ai, tá bom. Gonna cut right to the chase. This is not a bit. This is not a joke. Michael and I are here to announce that Smiling Friends will be ending after season 3 is done. No. Sai.
O maluco tá enchendo a cara. Desse jeito ele vai explodir. Melhor irmos lá. Obrigado, Geleia Azul. Eu que agradeço. E aí, chefia, vai mais uma? Pode ser. Cara, eu ainda não acredito que Smiley Friends acabou. Ah, então é por isso que todos estão tristes hoje? Aí, galera, vocês estão tristes porque Smiley Friends acabou? Aí, mano, não precisa desanimar. Aposto que tem muita coisa positiva nisso tudo. Eu não sei se é positivo um dos desenhos mais geniais da atualidade ter acabado tão cedo. O que esse desenho tinha de tão bom, afinal? Eu poderia passar horas falando disso. Os visuais de Smiley Friends são maravilhosos. Os personagens são estranhos, mas contam algo verdadeiro de certa forma. E que verdade é essa que eles contam? Eu sei lá, eles são realistas. Tem bastante exagero, mas ainda dá pra se conectar com eles. Com o Charlie, com o Pin, Alan, Chef e até com o Gleb. A real é que eles mostram que são falhos, que a amizade deles é forte, apesar de imperfeita. Eu queria ver mais aventuras desses amigos juntos, até porque eu praticamente me senti incluído. Você não tem amigos? Eu tenho. E por que você não vai se divertir com eles, cara? Jogar um jogo, ver um filme, fazer algo que te anime. Você não deve lamentar o fim de um desenho quando há tanta coisa boa acontecendo. Sabe? Não fica triste porque acabou. Fica feliz porque sua família inteira não tá sofrendo por causa do aquecimento global. Eu não tinha visto por esse lado. Então volta lá pros seus amigos, rapaz. Eu vou nessa. Oi, pra quebrar. Ih, ele saiu sem pagar. Bom, eles não estão aqui. Mas eu acho que eu posso ver os últimos episódios de Smiley Friends sem chorar. Estes foram os melhores 5 minutos que eu já tive. Smiling Friends acabou. É triste ver esse desenho com tanto potencial indo embora. Mas assim como o chefe falou no final do último episódio... I got you, Charlie! I will never stop joking around and being silly! Ele nunca vai parar. Afinal, os episódios que temos nessas 3 temporadas, além dos curtas que vimos na internet, são eternos. E vão continuar a viver enquanto a gente lembrar deles. Realmente, se o Zach Hadel e o Michael Cusack disseram, apesar de tudo, que é hora de parar, talvez seja mesmo a hora de parar e eu dou meu voto de confiança neles. Se eu ganhasse uma moeda por cada série que perdura por mais de 3 temporadas e depois perde sua essência, eu provavelmente já poderia comprar um sorvete de casquinha. Porque é isso mesmo, os criadores não querem que a série se perca ou deixe de ser o que é. E mais anos de Smiling Friends poderia significar que logo o desenho se tornaria uma paródia de si mesmo. O que, honestamente, é inevitável que aconteça qualquer coisa que dure por muito tempo. No meu caso, eu veria Smiling Friends ainda. Eu assistiria até quando se tornasse ruim. Até porque existem tantas séries que são ruins desde o episódio 1 e perduram até hoje. É quase insanidade. E apesar de ser palpável um futuro em que Smiling Friends se tornasse algo de menor qualidade ou até mesmo ruim,
Eu duvido que isso aconteceria nos próximos episódios. Só que não é somente uma questão da série ficar ruim, mas os criadores também expressaram o quanto essa decisão mútua veio de um momento que eles estão um tanto exaustos. E isso dá pra entender. A Adult Swim apoiou eles e as portas estão abertas. Então talvez uma nova temporada ou até mesmo um especial possa vir daqui a alguns anos. Nunca se sabe. O que eu realmente queria eram mais produtos desse desenho, merch, mídias que não fossem tão limitadas ou concentradas em eventos. Até tem algumas lojas que vendem esses produtos, alguns bootlegs e outros oficiais, como as pelúcias e bonecos que estão em pré-venda na YouTube, e também alguns bonecos da True Joy. Eu só queria um mini-chefe pra chamar de meu. Bom, além desses 2 últimos episódios, também tiveram outros conteúdos de Smiling Friends e sobre Smiling Friends sendo lançados na internet, como o curta completo do Lee Hardcastle, e também um vídeo do David Hutzel, ou Shiglo, que conta toda a sua trajetória trabalhando em Smiling Friends, como ele se tornou diretor do desenho. É um vídeo realmente fantástico, e pra quem gosta de saber mais sobre os bastidores dos desenhos, vai se encantar. Bom, mas eu finalmente tô chegando no estágio do luto da aceitação. Eu tava bem frustrado, mas eu entendo porque pararam e tá tudo bem. Eu vou continuar revendo os episódios da série, porque eles são maravilhosos. E vou também acompanhar o que os artistas de Smiling Friends estão fazendo. Afinal, eles que tornaram tudo isso uma realidade. Eles que trouxeram esse desenho à vida. Esses personagens que eu gosto de chamar de amigos. Agora, onde é que será que estão os meus amigos? Esse já é o 7º bar que a gente entra. Cadê aquele maldito? Uma hora ele aparece. Ei, irmão. Viu um maluco deprê por aí por causa do fim de um desenho? Ah, acho que aquela turma inteira ali tá triste por algo parecido. Foi o que disseram nos últimos 6 bares, Liv. Eu não aguento mais! Você viu o Maurílio? Não. Você viu o Maurílio? Não. Esse cara é amigo seu? Apenas temos um amigo em comum. Você viu o Maurílio? Não. Você viu o Maurílio? Sim.